Nos próximos 12 minutos, eu vou te explicar cada uma das linhagens da raça Nelore no Brasil, todas elas. Desde os touros que vieram da Índia no navio Cora em 1962, até as linhagens que quase ninguém fala, mas que estão por trás dos melhores animais do país. Então, fica até o final, porque tem um ranking que vai gerar polêmica, e tem uma linhagem subestimada pela maioria dos criadores, mas que entrega resultados fora do comum. O Brasil tem o maior rebanho comercial de bovinos do mundo, e quase 80% desse rebanho é Nelore. 80%. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas que cria, compra ou vende Nelore não sabe de onde vêm os animais que elas estão escolhendo. E isso tem um custo real. Quando você entende a linhagem de um touro, você consegue prever o tipo de filho que ele vai gerar. Você entende por que uma vaca tem boa habilidade materna e outra não. Por que um animal tem carcaça comprida, por que outro tem mais musculatura, por que um terceiro cresce mais rápido depois do desmame. Tudo isso vem da origem genética do animal. O Brasil importou cerca de 7 mil animais indianos ao longo de toda a história. E desses, apenas um punhado de reprodutores foi responsável por formar o que hoje são quase 136 milhões de cabeças. Cada linhagem que você vai ver aqui é um capítulo dessa história. E entender esses capítulos é o que separa quem compra touro no escuro de quem toma decisão com dados na mão. Carvadi foi o genearca que mais genes deixou na raça Nelore no Brasil, mais do que qualquer outro. Ele foi importado em 1962 no famoso navio Cora e antes disso já era tetracampeão na Índia e supercampeão da Ásia. Quando ele chegou aqui, os criadores brasileiros reconheceram imediatamente que ele era diferente. Ele tinha o que chamavam de padrão brasileiro do Nelore: musculatura compacta, ossatura forte, cascos grandes, umbigo reduzido e uma presença que você sentia antes mesmo de ler o pedigree. O dado que surpreende a maioria das pessoas é esse. Quando pesquisadores analisaram as genealogias de 50 mil animais da raça Nelore, Carvadi apareceu com a maior contribuição genética de todos os genearcas. Nenhum touro deixou mais genes no rebanho nacional do que ele. As 3 famílias principais da linhagem Carvadi são lideradas pelos touros Shumaque, Evaru e Dumu. E os descendentes foram evoluindo geração após geração de forma impressionante. O Ludi de Garça, neto de Carvadi, pesou mais de 1.000 quilos e gerou campeões nacionais durante quase uma década seguida. O Zefek Abdala, bisneto, tem DEPs de ganho de peso pós-desmame entre as mais altas de toda a raça. Se você quer crescimento, musculatura e padrão racial ao mesmo tempo, a linhagem Carvadi é o ponto de partida obrigatório. A próxima linhagem ocupa o segundo lugar em contribuição genética para o rebanho nacional. Taj Mahal chegou no mesmo navio que Carvadi e logo que pisou no Brasil foi direto para a fazenda de Nenê Costa e depois para Hiroshi Yoshio em São Paulo. O filho dele, Taj Mahal I, é filho de uma vaca chamada Cora, considerada por muitos técnicos uma das melhores matrizes que já pisaram no Brasil. O que torna essa linhagem única é a carcaça. Comprida, bem pigmentada, com garupa de conformação excelente e sacro comprido e plano. São as características que são bem valorizadas pelo mercado e o frigorífico gosta de Taj Mahal porque o rendimento de carcaça é consistente. O dado que chama a atenção nessa linhagem é a evolução das DEPs ao longo das gerações. Na primeira geração, os valores de ganho de peso pós-desmame eram próximos de zero. Na quarta geração, touros como Thatcher MJ do Sabiá e Nur Mahal chegaram a DEPs de mais de 17 quilos para peso ao ano. Isso é progresso genético real, mensurável, acumulado em mais de 50 anos de seleção. A linhagem Taj Mahal é a que mais claramente demonstra o que acontece quando você combina genealogia de qualidade com critério de seleção baseado em desempenho. Agora uma linhagem que surpreende. A linhagem Golias não tem o maior rebanho. Ela não produziu o maior número de campeões nacionais, mas ela entrega algo que os criadores mais experientes conhecem bem: fêmeas excepcionais. Golias chegou no mesmo navio de 1962 e gerou um filho chamado Faulad SC, que
que foi grande campeão nacional de Uberaba em 1975. Mas o que define essa linhagem não são os touros de exposição, são as vacas. Os animais da linhagem Golias têm temperamento dócil, acabamento de carcaça precoce, boa habilidade materna, tórax amplo e rusticidade alta. Em campo aberto, em condição adversa, com pasto ruim, a vaca Golias produz e amamenta o bezerro com uma consistência que impressiona. O dado surpreendente aqui é que, mesmo com efetivo populacional menor que Carvadi e Taj Mahal, a linhagem Golias apresenta progresso genético maior para o efeito materno, ou seja, para o peso pré-desmame. Isso indica que os filhos das vacas Golias são mais pesados ao desmame, não porque eles crescem mais sozinhos, mas porque as mães dão mais leite e mais cuidado. Para quem cria em sistema extensivo e quer bezerros pesados sem suplementação, essa linhagem é excelente. Este é o mais subestimado entre os grandes. Godavari veio no navio Cora e foi para o criatório de Rubens de Carvalho. E sua maior contribuição não está no Nelore com chifre, está no Nelore mocho. Os touros Folguedo OB, Calmante OB, Lagedo OB e o famoso Dalamu OB são todos descendentes de Godavari. E o Dalamu OB tem algo raro. Ele é o touro com maior coeficiente de parentesco com o próprio genearca Godavari em todo o banco genealógico da raça. Isso significa que quando você usa Dalamu, você está mais perto do Godavari original do que qualquer outro animal vivo. As características são parecidas com Golias em alguns aspectos. Garupa bem conformada, sacro comprido e plano, fêmeas longevas e férteis. Mas o diferencial de Godavari é o acabamento precoce aliado à boa linha dorso-lombar. É uma combinação que funciona bem tanto para a produção de matrizes quanto para cruzamento industrial. O efetivo populacional dessa linhagem é menor do que Carvadi e Taj Mahal, mas os criadores que a usam com método têm resultados consistentes em carcaça. Para quem trabalha com Nelore mocho, Godavari é imprescindível. O próximo touro é aquele que todo mundo fala que é bom para a produção de fêmeas, mas os dados dizem outra coisa. Rastan chegou no mesmo lote de 1962 e foi para Torres Homem. O touro Eheral SC, filho da vaca Magal nascida na Índia, é o principal representante da linhagem. Os animais de linguagem Rastan têm fêmeas pesadas, férteis, com pigmentação firme e pelagem branca. O agasalho da Zeb, tetracampeão nacional na Expo Inel em 1985, 87, 88 e 89, é o animal que tem maior parentesco com o genearca Rastan em todo o banco de dados. 4 títulos nacionais em 5 anos é impressionante. Mas aqui está a parte que poucos sabem. Quando os pesquisadores analisaram as estimativas de valor genético para efeito materno nessa linhagem, os números não confirmaram a crença popular de que ela é a melhor produtora de matrizes. Os dados científicos mostraram que as DEPs para pré-desmame na linhagem Rastan foram, na verdade, as menores entre todas as linhagens estudadas. Isso não significa que a linhagem é ruim. Significa que a reputação dela foi construída mais em cima de fenótipo e de tradição do que de mérito genético documentado. Para o criador moderno, isso é uma informação valiosa. Esses dois vieram juntos e funcionam melhor juntos. Akazamo e Padu chegaram no navio Cora em 1962 e foram adquiridos pelo criador Miguel Vita, na Bahia, que os trabalhou com consanguinidade intensa para fixar as características de cada um. O Padu tinha comprimento de carcaça e desenvolvimento. O Akazamo tinha caracterização racial, estrutura óssea e musculatura. Juntos, eles produziram um tipo de animal que equilibrava essas duas qualidades de forma complementar. O touro Uzuki da Soraya, filho e ao mesmo tempo neto de Akazamo por acasalamento consanguíneo, pesou 1.212 quilos. Para os padrões da época, isso era extraordinário. O dado curioso aqui é que essa linhagem ficou concentrada por décadas no estado da Bahia e em rebanhos fechados. Isso significa que ela evoluiu com uma variabilidade genética distinta da maioria dos outros troncos, o que a torna interessante para cruzamentos dentro da raça. Quando você cruza linhagens com históricos separados, você tem chances maiores de capturar heteros e dentro da própria raça Nelore.
Para quem está em busca de material genético diferente para renovar o rebanho sem sair do padrão racial, essa linhagem merece atenção. Este bloco é diferente dos outros. Aqui não estamos falando de animais importados da Índia. Estamos falando de Nelore criado, selecionado e aprimorado dentro do Brasil, geração após geração, sem depender de sangue novo vindo de fora. O ponto de referência dessa linhagem é a Fazenda Maná e o Instituto de Zootecnia de Sertãozinho, que desde 1951 mantém um rebanho Nelore com provas anuais de ganho em peso. O touro 1646 da MN, da linhagem Lengruber, é o grande símbolo dessa categoria. Fértil, dócil, pesado, com filhos campeões em Uberaba e Expoinel na virada dos anos 90 para os anos 2000. O que surpreende nos dados das linhagens nacionais é que nas estimativas da primeira geração, os valores de DEP para peso ao ano já estavam acima de 10 quilos. Isso significa que esses animais, selecionados por décadas dentro do Brasil, chegaram ao limiar do século XXI com mérito genético equivalente ou superior ao de muitas linhagens importadas. A seleção feita dentro do país funcionou. E o touro Voltaire Júnior, da RS, filho de um representante do IZ de Sertãozinho, foi grande campeão Expoinel em 1997, mostrando que o Nelore nacional consegue competir no mais alto nível. E agora vem a mais polêmica de todas. A linhagem Nova Opção não entrou no Brasil com autorização do Ministério da Agricultura. Ela entrou principalmente entre 1978 e 1980, trazida por criadores tradicionais que acreditavam que ainda havia material genético na Índia capaz de melhorar o rebanho nacional. Rebanhos fechados, acasalamentos direcionados, sem registro oficial no início, sangue novo em um ambiente que estava começando a se tornar consanguíneo. E funcionou. O touro visual da Zeb, um dos principais representantes dessa linhagem, gerou e comercializou mais de 150 mil doses de sêmen. É um número que coloca ele entre os touros mais utilizados da história da raça no Brasil. O Fajardo da GB, neto de Visual, foi grande campeão Expoinel em 1994. O Vink da MV, também neto de Visual, chegou a 1.325 quilos, um recordista de peso da raça Nelore. O dado mais importante aqui está nas estimativas de DEP ao longo das gerações. A Nova Opção apresentou a maior taxa de crescimento nas DEPs de geração a geração entre todas as linhagens estudadas. Da primeira para a terceira geração, o ganho genético em peso ao ano foi de mais de 11 quilos em média. Isso é o maior salto registrado. Para quem busca velocidade de crescimento e peso de abate, a Nova Opção merece ser levada muito a sério. Agora vem o momento que vai gerar discussão nos comentários. Se eu colocasse essas 8 linhagens em ordem, da mais explorada para a que ainda tem potencial escondido, ficaria assim. No topo de popularidade e contribuição genética histórica, Carvadi. Ela dominou o rebanho nacional e continua presente em praticamente todo o pedigree de Nelore de qualidade no Brasil. É impossível falar de Nelore sem falar de Carvadi. Logo atrás, Taj Mahal, pela consistência da evolução genética e pela carcaça que o mercado paga bem. Em terceiro lugar de impacto histórico, as linhagens nacionais, porque elas demonstraram que o Brasil não precisava mais depender da Índia para ter material de elite. Mas se você me perguntar qual é a linhagem que mais criadores subestimam e que entrega mais do que parece, a resposta é a Nova Opção. Ela entrou sem permissão, ficou fora dos registros por anos e ainda assim produziu um dos touros mais pesados da história da raça e um dos touros com maior número de doses de sêmen comercializadas no Brasil. Isso é resultado concreto. A Golias é a mais subutilizada entre as importadas clássicas, especialmente para quem quer melhorar a habilidade materna com base genética comprovada e não apenas em reputação histórica. E a linhagem Rastan, que tem grande fama de produzir matrizes, precisa ser reexaminada com o olho nos dados, porque os números científicos não confirmam essa reputação da forma que os criadores esperariam. A Casamo e Padu são uma oportunidade para quem quer variabilidade genética dentro da raça, especialmente porque ficaram isolados na Bahia por décadas. E a Godavari, para quem trabalha com Nelore mocho, continua sendo insubstituível.
Então, resumindo o que você acabou de ver, o Nelore que domina o Brasil hoje descende de um punhado de touros que chegaram principalmente em 1962. Cada linhagem tem uma personalidade genética própria, e entender essa diferença muda a forma como você escolhe um reprodutor, uma matriz ou um sêmen. Não é sobre tradição, nem sobre nome famoso. É sobre saber o que você quer produzir e escolher a genética que entrega exatamente isso. Qual dessas linhagens você já conhecia antes desse vídeo? Você cria animais com alguma dessas origens no seu rebanho? Tem alguma linhagem que eu mencionei que surpreendeu você? Ou tem alguma que você conhece, mas que não apareceu aqui? Me conta nos comentários. Essa conversa é o que faz esse canal crescer e melhorar. Se esse vídeo te deu uma informação que você não tinha antes, clica no like agora. É o gesto mais simples que você pode fazer para que esse tipo de conteúdo chegue para mais criadores e produtores que precisam dessas informações. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Toda semana tem conteúdo sobre genética animal, pecuária e ciência aplicada ao campo, sem enrolação e sem papo de academia que ninguém entende. Te vejo no próximo.